A gente pode falar aí que TI para mim é paixão, né? XP, 386, 486, era muito dinheiro na época. Fazer índice nos bancos. Demais, tem coisas que marcam. Bom, meu primeiro trabalho não foi em uma empresa de TI, e aí, de novo, TI veio me apertar ali, né? Pra ser, opa, TI, prazer. Todo mundo quer saber isso aí. Exatamente. Maravilha, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um Sudo Reboot Podcast. Nesse podcast, nós vamos entrevistar Ricardo Kopriva, que é diretor de Modern and Workplace na Cumulus Serviços em Cloud, que é uma das maiores e mais proeminentes startups da América Latina. E recentemente teve injeção de capital da Logicalis, que também é uma das maiores empresas aí de TI da América Latina. Kopriva, muito obrigado por ter aceito aqui o convite e estar aqui com a gente hoje. Opa, eu que agradeço, Marcelo. É um prazer aí participar do podcast. Você é um ótimo colega de trabalho, parceria excelente aí que nós temos. Estamos aí para acompanhar toda a sua trajetória, ajudar o pessoal aí com dúvidas, explicar um pouquinho da carreira aí que a gente criou, né, nesse tempo de dedicação para TI. E principalmente aí dar um apoio nos desafios, poder ajudar um pouco na parte educacional. Se puder ajudar vocês também aí, com certeza estaremos presentes. Perfeito, muito bom, Kopriva. Então vamos lá, esse é um bate-papo, né? Tem algumas perguntinhas aqui já, um script, mas, cara, é aberto, a gente vai levando aí a discussão onde for. Então vamos começar, né? Acho que uma das coisas é entender como que começou sua carreira, né? Porque como que você teve esse interesse na área de TI, como que isso começou lá desde quando você era criança, né? Por que você resolveu ir para essa área? Como que você chegou, se você foi para a faculdade ou não? Como é que foi esse processo inicial aí de vocação ou não vocação? Ou teve algum outro elemento que foi relevante aí para você escolher essa carreira? Bom, vamos lá. Bom, a gente pode falar aí que TI para mim é paixão, né, cara? Não tem como definir outra forma, de outra maneira. Acho que TI veio de berço, literalmente. Eu tenho uma família aí que não é primos, irmãos também, tudo não são diretamente ligados à TI, mas a gente veio naquela época que começou o computador, né? Então, quando a gente falava de XP, 386, 486, então foi uma época exatamente, que eu iniciei nessa carreira, praticamente que brilhou o olho mesmo quando eu vi o primeiro computador, aquela tela verde, né? Que hoje a gente tem toda a tela plana, LCD, LED, aquela época era um tubo verde. Exato. Verde, tinha fósforo marrom também, que eu me lembro. Nossa! Branco, era verde, branco e marrom. Basicamente essas três cores, mas o mais comum era o verde mesmo. Não tinha Exatamente. cor, Aquele né, no início. teclado barulhento, você tinha que carregar o computador com DOS, para depois você subir os programas que você precisava. Então, eu comecei essa época vendo meus primos trabalharem, né? Vendo meus primos estudarem ali, montando trabalho de escola. E eu lembro quando meu pai comprou o primeiro computador, que foi do meu tio. Então, ele trouxe aquele computador e aquilo virou uma paixão, né? Então, eu comecei a mexer. Na época era muito jogo e trabalho de escola, mas foi partindo da curiosidade de saber o que estava por trás daquela máquina, né? Como que aquilo ali funcionava. Então, como que o pessoal desenvolvia softwares ali dentro. Então, tudo partiu daí, de infância, puramente de infância, de gosto pelo computador mesmo. Tá? Sabe que foi similar, porque eu também ganhei, na época, um TK-85 do meu pai, né? Nossa, que legal. A linha, como que chamava? Linha Sinclair, que chamava, né? E era um teclado, era basicamente uma caixa pequena, né? E era um teclado de borracha que tinha, era tudo junto, né? Não tinha teclado separado, era só uma caixa. E você plugava no monitor, né? Então, foi ali que eu comecei a gostar também, e foi ali que eu gostei e sabia que eu queria fazer isso pro resto da vida. Acho que você foi similar, então. Similar, idêntico. Eu lembro até um caso engraçado, cara, que quando eu ganhei o primeiro computador, que era um XP, né? Um XT. XT. E depois de alguns anos, na época a gente estava falando de computador de 2 MB de memória, né? Então na época era rápido, né? Para hoje em dia é muito rápido. Só que quando eu pensei a gente trocar o computador para um 386, era muito dinheiro na época, né? Então, conversando com meu pai, com meu irmão e tudo mais,
nós decidimos trocar o computador. A primeira coisa que eu fiz na época, que era uma inovação, eu fui na loja de informática, peguei minha mesada e comprei uma caixa de disquete 3/4. Eu não tinha o computador, mas eu já tinha uma caixa de disquete 3/4 Já para tinha usar. onde armazenar os jogos. Exatamente, exatamente. Porque na época era só os disquetes grandes, né? De 5 1/4. Então, a evolução era você ter uma caixinha de disquete do modelo pequeno, né? É, Então, isso era o gosto, né? De ir comprando as coisas. Eu lembro que o equipamento de som, né? Que era a Sound Blaster dele, a gente comprou na sim, FenaSoft, né? A famosa FenaSoft, legal. que era aquele evento de TI que tinha no AMB todo ano. Então foi bem gostoso essa época, né? De você ver o crescimento da TI, né, no Brasil. Que legal. E Copriva, como é que foi daí, né? Então já entendemos aí como que você teve esse interesse pela área. Como é que foi a escolha da carreira, né? Porque tem vários. Se bem que naquela época não tinha tantas opções universitárias, né? Acho que era mais engenharia e ciência da computação. Eu também não sei se você fez ou não faculdade. Conta um pouco para a gente desse processo. Sim, exato. Eu comecei até um pouquinho antes, tá, Marcelo? Acho que na época ali dos meus 14 anos, eu cursei Senai, né? Então era um curso profissionalizante. E entre todos os cursos também, meus primos fizeram, meu irmão fez, e eles foram mais para a linha da mecânica. E eu escolhi a linha de eletricista de manutenção eletroeletrônica. E Ah, dentro de uma das disciplinas era a programação em torno CNC, era a programação de painéis com computador. Então, ali a gente programava sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, fim de curso, que tudo legal. na base de programação. Então, ali foi o start que eu tive nessa parte de programação mesmo dentro de uma máquina, né? Então, dentro de um computador, criar um sistema e tudo mais, né? Então, onde despertou um pouco mais o interesse para seguir na carreira de TI. Não Entendi. segui carreira de eletricista, saí do Senai, já entrei num curso técnico, né, um curso de graduação, colégio, vamos dizer assim, de Uhum. administração, e logo depois já fui para o meu bacharelado de matemática com informática. Tá? Na Então, época o tinha segundo muito. grau, só para entender, o segundo grau você fez técnico também. Você fez o Senai e depois fez um outro curso técnico de 3 anos, é isso? Isso, Do exatamente. Eu que fiz era esse técnico? era de administração de empresas. Administração de empresas, entendi. Exatamente. E aí que você, nesse Exatamente. período, escolheu o curso universitário e foi para a universidade. Exatamente. E aí, para a universidade, como você mesmo mencionou, tinha ciência da computação, engenharia, e eu quis algo mais voltado não para os sistemas da época, né? Então, ciência da computação ele é muito voltado para os softwares, né? Para as marcas, vamos dizer assim, para a programação dos sistemas da época. Eu fui para a linha de matemática, bacharelado com informática, que Ah, entrava mais na lógica matemática em cima de TI. isso daí Então, tinha. você acabava usando muito a matemática para entender TI, né? Então, era um pouquinho diferente. Inclusive a computação surgiu da matemática, né? Da ciência da matemática. Exatamente. Que legal, cara. Muito interessante isso daí. Então, E poxa, isso me deu uma bagagem muito forte em cima de lógica, né? Então, quando a exato. gente fala de lógica, é diferente de você falar, pô, se eu conheço VB, eu conheço COBOL, eu conheço diversas linguagens, né? Mas a lógica em si, É a você mesma. encontra em qualquer ambiente, né? Em qualquer linguagem de programação. Exato. Esse é um ponto importante também até mencionar para todo mundo, né? Porque a lógica matemática é importante na computação, né? E Sim, você vai usar essa mesma lógica independente da linguagem que você utilize. E hoje em dia, cada dia mais tem novas linguagens aparecendo. Então não adianta ser. Você pode até ser o especialista numa determinada linguagem durante um tempo, e é até bom ser que você vai se dar muito bem nisso. Só que não pode só ficar naquilo, né? Tem que estar aberto para aprender novas linguagens. Agora, o seu arcabouço lógico, a parte de lógica é extremamente importante para a programação, e independente da linguagem, é tudo igual. e o interessante é que não ficava somente em lógica, né, de Hum? programação. Então, quando a gente entrava em matérias, exemplo, de banco de dados, a gente entrava na lógica do banco de dados com a matemática.
Que legal. Então, isso é legal porque você, depois desse conceito, você começa a entender as diferenças entre os bancos de dados, a diferença entre as linguagens de programação. Então, isso sai um pouquinho da marca, né? Vamos falar assim, né? Porque, conforme você falou, a marca ela é passageira. Aquela linguagem de programação ela é passageira. Fico Daqui a pouco imaginando evolui. muita árvore binária lá para fazer índice nos bancos. Demais, 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 demais. Muita coisa em Assembler, em C, tinha muita Nossa, coisa em C para você entender na raiz mesmo como é que funcionava aquela linguagem. sim. Foi bem divertido. E só comentando, né, dessas duas linguagens que você falou, são as mais, vamos dizer, baixo nível que se chama, não que sejam piores, baixo nível porque está mais próxima do hardware. Assembly sendo a primeira, né? E depois a Exato. linguagem C, que hoje em dia acho que é a mais usada quando você quer programar mais próximo da máquina, porque você tem acesso justamente a detalhes da máquina, né? Por exemplo, acesso a endereços de memória específicos. Se você está programando um microcontrolador, você tem acesso ali às portas, tem acesso a todos os periféricos que estão dentro daquele elemento. Dá para você ler, por exemplo, sinais, né? Quer dizer, basicamente você Exato. codifica para o hardware mesmo, né? Então é bem interessante programar nesse tipo de linguagem, né? Especialmente C, porque acho que Assembly hoje em dia é muito pouco usado, é muito específico mesmo, né? Não, já se passou na época, né? Você não tem a necessidade mais de usar isso, né? O meu primeiro trabalho, assim, que eu lembro até, tem coisas que marcam, né, Marcelo? Eu acho, principalmente faculdade, né? Quando você entra, tem coisas que marcam que... Meu primeiro trabalho de entrega de curso do primeiro ano de faculdade foi o Paciência, o jogo Paciência em C. Oh, que legal. Então, Não é simples, hein? não é E ali você simples, tem não é uma simples. complexidade lógica grande, né? Exatamente, porque ali você vai usar fila, você vai usar lista, você vai usar tudo ali. Então é isso que é Exatamente. legal, você usar o conceito de como que funciona para você entregar as cartinhas, mudar a carta de fila para lista. Então isso é legal que te marca, né? Então você lembra todas as etapas ali de como foram criados o sistema, quais desafios você passou para entender tanto a linguagem de programação que era o C, como o conceito, né, do que você vai usar. O seu primeiro trabalho, como é que foi então? Depois que você saiu, né? Foi fácil de entrar, de achar um emprego? Não foi? Se bem que naquela época Bom, não que tenha sido mais fácil, né? Hoje em dia também ainda exatamente, tem muita oportunidade de trabalho, né? O mercado que tem ascensão. exatamente. Mas como é que foi? Bom, meu primeiro trabalho não foi em uma empresa de TI, né? Por incrível que pareça, não foi numa empresa de TI, mas eu comecei numa loja de lustres, cara. Uma Hum, loja de lustres, cara, lá em São Bernardo do Campo. interessante. Então foi o primeiro trabalho, falei, não, tem que começar a trabalhar, terminei o Senai, vamos para procurar um emprego, né, ganhar um dinheiro para poder pagar a faculdade. E nessa loja de lustres eu era responsável pelo estoque da empresa, pelo estoque da loja, era uma empresa que tinha 2 lojas na cidade. E com isso eu vi a necessidade de ter um sistema para organizar aquele estoque. Legal. E aí, de novo, TI veio me apertar ali, né? Falei assim, opa, Que TI, joia. prazer. E aí eu fui junto com o dono atrás de uma empresa para a gente contratar e tudo mais. E contratamos um software da região, era uma software house, feita em COBOL, baseada em COBOL em cima de Unix. Contratamos, fiz toda a parte de implementação do software dentro da empresa, controle de estoque, vendas, comercial, financeiro. E depois de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu fui convidado por essa empresa para fazer parte do time deles. Porque eu Perfeito. já Legal. estava, Já sabia tudo, né? eu já sabia tudo, então eu ficava focado no sistema, então eu já encontrava bug no software do pessoal, então eu já entrava em contato com os desenvolvedores, e eu fui convidado a ir para lá para fazer uma espécie de estágio, né? Mas já era meio com efetivado, para conhecer, porque eu não conhecia nada. Eu mexia com caixa ali de lustres, plafon e tudo mais, né, que a gente mexia na época, para começar a trabalhar nessa área. E é onde foi minha entrada, literalmente, na parte de TI, né, numa software house. Então, eu ia muito em empresas grandes, né, de madeirense, empresas de ramo de construção, vamos dizer assim, de São Paulo,
para fazer sistemas em cima de COBOL com Unix, AIX na época. Não sei nem se ainda temos ainda no mercado AIX. Não sei, mas eu já mexi também. E era muito conceito de terminal burro, né, que a gente chamava na época, placa serial com terminal burro. Então eu fazia muita parte de programação junto com infraestrutura. Eu era responsável por montar o ambiente da empresa, desde cabeamento serial, com ferro de solda. Então hoje limpar cabo tá muito fácil, né? Na época era queimando o Tem dedo lá. equipamento assim. Ali fácil hoje em dia. Exatamente. Eu falo pro pessoal hoje que limpar o cabo hoje é facinho, né? Seleciona as cores ali, limpa e tá pronto. Na época não, eram 50, 60 máquinas que você tinha que montar, fazer a pinagem dos dois lados, no DB9, DB25, com solda, testar para ver se não tem fuga de tensão. Então era totalmente diferente, né? Mas ali foi uma escola para mim, na parte profissional, porque eu entrei como programador, mas também fazia parte de infraestrutura. Passei ali alguns anos, né, trabalhando ali na linha, basicamente na virada do milênio, né, onde teve aquele boom da virada do milênio. Então, eu tive uma carga muito forte ali de programação em cima de COBOL, porque as empresas trabalhavam em COBOL, né? Então, era muito forte ali a necessidade, né? E depois de um tempo, eu resolvi, entrando na faculdade, após alguns anos de faculdade, eu falei, não, agora eu vou ter que entrar em uma empresa de nome, né? Uma empresa mais para ter um know-how um pouquinho maior. E aí eu fui na época era a Cambras, era uma empresa focada em TV a cabo da região do ABC, só que ela era do grupo da TVA. Então, falei, legal, surgiu um estágio, falei, vamos estagiar na área de operações, service desk e tudo mais. Só que, novamente, a gente não consegue ficar parado, né, Marcelo? Sim. Então, a gente foi para uma área de service desk simples ali, de atendimento, aprendendo e tudo mais. E, aos poucos, eu fui assumindo várias responsabilidades, né? Administrador de rede, administrador de sistema operacional, e por aí foi que eu fiquei 9 anos na empresa, né? Então, a Cambras passou por diversas empresas, chegando até a trabalhar na NET, né, que foi a última empresa ali do porte, já como coordenador de infraestrutura. Que legal. Então eu fui ano após ano subindo, né, Acho que aí vale um comentário, né, para quem está ouvindo, que inclusive a gente explorou já em outros podcasts. A oportunidade ela aparece para todo mundo, só que você tem que estar preparado, né, para efetivamente fazer uso dessa oportunidade, né? Exatamente. Então, quer dizer, você tem que estar fazendo curso, se atualizando, ter o interesse, ir atrás, realmente gostar do que faz, porque as oportunidades estão aí. E aí você vai capturando essas oportunidades que estão aparecendo na sua frente. Se você não está preparado, ela vai aparecer e você não vai conseguir aproveitar essa oportunidade, né? Então, no fim, se você pensar sobre isso, é a mesma coisa que você faz a sua oportunidade, porque se elas já estão lá, Sim. E você está preparado, porque esse é o papel que você pode fazer do seu lado, você vai poder capturar essas oportunidades. Então é a pessoa que faz a própria oportunidade, não o inverso. Eu acho que um ponto principal aí de tudo que você falou, Marcelo, é as pessoas eliminarem o comodismo, né? Então, às vezes você está num cargo, você está em uma vaga que se te satisfaz tecnicamente, profissionalmente, financeiramente, mas você tem que pensar que isso é passageiro. De alguma forma é passageiro. Então você vai evoluir, você vai ter novos desafios. Então sempre o estudo é onde você vai ter a bagagem para subir na vida. Exato. Então como você falou, se você está com bagagem técnica, bagagem de estudo, sempre atualizada, oportunidades vão surgir. Isso é fato. Isso é fato. E você estava falando, né? Continuando aí, como é que foi o processo? Você foi para coordenador. Como é que você chegou a ser o diretor aí de uma grande empresa? Todo mundo quer saber isso aí. Exatamente. Não, acho que assim, saindo da parte de coordenação, ter grandes amigos no trabalho e ser colaborativo, vamos dizer assim, tá? Então acho que eu gosto muito de trabalhar no sentido de colaboração em equipe. De um tempo para cá, eu trabalhei com grandes profissionais aí de mercado que estão comigo até hoje, e nós pensamos num desafio de montar uma empresa.
vamos criar uma empresa, vamos fazer do nosso jeito. Nós víamos o mercado de TI com grandes possibilidades de execução de serviço na parte de cloud, na parte de não só infraestrutura, né, mas infraestrutura já voltada para cloud, desenvolvimento de softwares. E a Cúmulo surgiu já nessa linha com esses sócios que eu tenho hoje e tudo mais, pelo fato de que cada sócio que nós temos hoje tem uma vertente de trabalho. Então, acho que foi bem legal essa junção que nós tivemos, né? Então, uma pessoa era focada mais para o comercial, outra pessoa era focada mais para desenvolvimento, outra tinha um foco mais marketing, já mais de venda, outro já era operação. Então, isso deu um match ali, na hora que surgiu essa oportunidade, né? Surgiu esse convite para a gente falar, vamos montar essa empresa? Vamos. E a Cumulus já está aí no mercado há praticamente 4 anos. Nós estamos hoje aí com praticamente 250 colaboradores, tá, na empresa. Tivemos aí aquisição pela Logicalis, há praticamente 2 anos, tá, de 51% da empresa, para alavancar a empresa como um todo, né, a nível mundial. Aí, a gente já está muito forte, nível Latam, entrando agora com serviços em Estados Unidos, Europa e tudo mais. E eu acho que o grande desafio que eu posso falar da Cumulus é você subir uma empresa. Então, não é você entrar por um cargo, né? É isso que é diferente, porque quando você é contratado por uma empresa, você tem o seu cargo, você sabe exatamente o que você vai fazer, e as suas entregas. Uma startup, não. Então, uma startup você começa, você é desde o office boy até o cara comercial que vai fazer proposta, vai vender e tudo mais. Então, isso agregou muito, 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 porque eu tive que passar por todas as áreas. Então, você tem desafios, você tem aprendizado todo dia. Então, é muito rico você conseguir passar por isso, tá? Então, não são muitas as pessoas que conseguem, né, passar por essa fase de startup, criar uma empresa, ter uma empresa de sucesso. E eu acho que o sucesso da Cumulus hoje é devido a essa junção de sócios que nós tivemos. Então, isso foi muito rico para todo mundo ali. Muitas competências, né? Quer dizer, todas as Muitas competências complementares, né? E o que você falou é importante, né? Porque é um puta desafio, né? Não é todo mundo que assume um desafio desse, porque você tem um emprego fixo, com certeza, tá ganhando um salário bom, Exato. topo da carreira, e ele fala, pô, vou largar tudo isso agora para um desafio novo que eu não sei o que vai dar, né? Então, tem um pouco de desbravar esse mundo novo. Ninguém sabe numa startup exatamente o que vai acontecer, essa é a realidade, né? Como você falou. Exato. Com vontade, força de vontade e tendo um propósito, vocês conseguiram passar essa etapa aí de prova, né? De inícios, consolidar a empresa e ainda conseguiram aí, vamos dizer assim, uma certa alavancagem com a injeção de capital, o que comprova, né, que vocês estão entregando o resultado e estão no caminho certo. E que tudo novamente, assim, você sair da sua zona de conforto, sair do comodismo. Porque não só, como a gente comentou ali na parte de aprendizado, mas em tudo. Um exemplo clássico, assim, putz, precisamos de um investimento, vamos para o banco. É sair da zona de conforto, é ter coragem de falar, não, vamos assumir essa dívida porque vamos crescer. Conseguir convencer o cliente, o seu primeiro cliente da base. Então, isso é um desafio forte, porque você tem expertise, você tem conhecimento, você tem estrutura, mas você não tem cliente. Como que você traz o primeiro cliente para a base? Então, é todo um trabalho que você tem que fazer interno, entre os sócios e tudo mais, para você conseguir reverter esse cenário. E nesse caso em particular, só de curiosidade também, foi muito do relacionamento dos sócios, né? Acredito, principalmente Sim. nesse início, né? De conhecimento das empresas, de pessoas que conheciam, foi bem relacionamento no início, né? Puramente relacionamento, puramente relacionamento. Eu acho que acho que devido à vivência de mercado, né, são várias pessoas de vários segmentos, né, então eu trabalhei muito com telecom, com a parte de desenvolvimento também um pouco ali nessa área de COBOL, outros sócios já eram mais de mercado comercial, então tinha uma vivência comercial muito grande.
e foi praticamente um para cada lado batalhar para conseguir trazer cliente. E deu certo, e deu certo. E as competências foram vindo, certificações, principalmente, isso é um ponto muito importante para os profissionais que estão vindo, para o pessoal que quer entrar nessa área, se certifiquem, estudem. Certificação é algo que abre portas para muita gente. Tá? Então, assim, a graduação é muito importante, mas certificação é mais ainda. Com quais parceiros vocês trabalham hoje e que certificações que são as mais utilizadas aí na área da Cumulus hoje? Bom, hoje nós somos Gold Partner Microsoft, trabalhamos também com AWS, Google. Indo na linha Microsoft, nós temos diversas vertentes, né? Então a gente vai desde a programação, como as certificações mais voltadas para infraestrutura, cloud, toda a parte ali de Modern Workplace, que é a área que eu acabo atuando. Então você ser um especialista voltado para Power Platform, Power Apps, Power Automate. Então, toda a grade Microsoft, ele tem cursos específicos para aquela solução. Então, isso que é interessante, né? Quando a gente fala de TI, conforme você mencionou, TI é um leque muito grande, né? Então, a pessoa entra, às vezes ela fala, poxa, tive vários contatos já com pessoas novas que estão fazendo faculdade, querem entrar para o mercado de trabalho. Por onde que eu posso começar? Acho que a primeira etapa ali que eu posso indicar para as pessoas, assim, conheçam TI. Entendam TI, não queiram entrar assim de cabeça, às vezes, numa área. Entendam o que é. O que é infraestrutura, o que é rede, o que é um software. E tente identificar onde você se encaixa ali dentro. Putz, eu gosto mais de... Eu posso falar isso, Marcelo, porque eu passei desde a programação, fui para o lado de infraestrutura, porque eu já queria programar em algo físico. Então, eu gostava muito de instalar switch, roteador, firewall, programar em cima, desenvolver em cima. E depois fui agora para o ambiente cloud. Então eu acabei passando por todos os leques. Então isso é interessante, que a pessoa tem que se enxergar ali dentro. Então a gente vê muitas pessoas às vezes se frustrando na área de TI porque ela não está na área que ela gosta. Então TI é grande, TI é enorme, tem espaço para todo mundo. Basta você começar a enxergar um pouquinho, vai pelo básico. Entende o que é TI, entende as camadas de TI, tudo que envolve TI, e aí sim você começa a pegar aquele leque para avançar. Tira as primeiras certificações, às vezes a primeira é difícil, não passa de primeira, não desiste, não desiste. Acho que a persistência, porque você tirou a primeira, você entendeu o processo da certificação. Dali para frente é estudar e vai tirando. Não passou? Não perde muito tempo. Acho que o pessoal erra muito nisso, né? Ah, estudei bastante, não passei agora, daqui 6 meses eu faço de novo. Não. Esquecer tudo. Dá 1 mês, 2 semanas, 1 mês no máximo, faz de novo, tenta de novo, né? A gente sabe que a dificuldade, às vezes, hoje em dia é custo, né? As provas todas em dólar, mas você tirando certificação, começa a mudar o seu cenário profissional, literalmente. Isso mesmo, muito legal. Copriva, já indo aqui para o nosso encerramento, né? Legal. Eu sei que você já deu conselho aí para os jovens, né? De como entrar na tecnologia. Agora, qual que é o conselho que você dá para alguém que queira entrar na área de tecnologia? Bom, o conselho que eu dou nesse momento aqui, a gente está em 2022, eu acho que é engenharia de dados e inteligência artificial. Esse é o ramo que está começando, aí já está há um tempo no mercado, mas está numa alta de profissional muito forte. Então, para quem gosta, para quem... Põe no Google a palavra engenharia de dados. O que é engenharia de dados? E comece a estudar, comece a entender o que é ali. Inteligência artificial, isso voltado para cloud, está muito forte no mercado. Muitos profissionais aí estão se dando muito bem nessa linha de trabalho. É essa dica que eu posso dar. Eu acho que todas as outras têm mercado. Claro, tem mercado, mas é como a gente comentou lá atrás, no começo do nosso podcast. Tudo uma hora acaba. Então, a infraestrutura lá no passado era muito forte, era muito forte. Hoje em dia a gente já fala de cloud. Então, uma infraestrutura para uma empresa, às vezes é um link de internet e access point. Não precisa mais do que isso.
Exato. Então, os profissionais eles têm que se reciclar, têm que se atualizar, e essa ida para a tecnologia de cloud é o futuro. Realmente, hoje, se alguém fosse entrar, esse é uma dessas janelas de oportunidade que existem para os próximos 10 anos, que alguém que entra nessa área vai ter trabalho, definitivamente vai estar bem, né? Ô, Exatamente. Priva, muito obrigado pelo sua participação aqui hoje. Eu quero agradecer muito. É uma honra para mim poder entrevistar você, né? Um cara de extremo sucesso. Desejo que continue tendo sucesso, né? Na sua carreira profissional. E muito obrigado. Agradeço aí a sua participação. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Agradeço o pessoal que está assistindo a gente. E estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da história. Se precisar de novos podcasts, o convite está aí para participar também. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Copriva, e obrigado a todos por terem assistido. Por favor, se gostaram do vídeo, deem um joinha, assinem o canal, compartilhem, pois esse conteúdo atingirá mais pessoas. Aguardo vocês no próximo podcast. Até lá. Tchau, tchau.